Agora as novidades do Corinthians. O Memphis chegou, hein, mano? Lá depois tá tendo os problemas lá no Rio de Janeiro. Ele não conseguiu retornar a São Paulo, né? De avião na noite dessa terça-feira. Então, quer dizer, desculpa, ele retornou a São Paulo de avião, né? Ele tentou vir de helicóptero, não conseguiu. Sim. Mas ele chegou de avião, participou do treinamento. Na quarta-feira, né? Já tá liberado aí pra poder enfrentar o Grêmio no final de semana. Né, o jogo é no domingo. E ainda sem o Hugo Souza, né? Sem o Hugo Souza ainda. Começou os trabalhos aí. Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena no final de semana, no domingo. O que foi que você tá rindo aí? Hã? O Corinthians, Bento, ele vai ter aí essa missão aí contra o Grêmio. Apesar do Hugo Souza ter treinado, mas ele ainda não tá treinando 100% ali junto com o grupo, enfim. Ele já voltou aos treinos, mas ainda permanece como dúvida, né? Não é uma certeza de que ele possa jogar já contra o Grêmio no final de semana, mas eu acredito que esse jogo contra o Grêmio, Bento, é suficiente pro Corinthians até ganhar pelo menos um pontinho. O Corinthians agora no término do Campeonato Brasileiro ele vai acabar empurrando com a barriga, mano. O Corinthians ele não corre hoje, teoricamente, mais riscos, ele tá com 39 pontos, tá até numa situação mais confortável comparado ao ano passado. O ano passado, nessa época do ano, mano, tava fazendo contas. Inclusive, estão faltando agora pro Corinthians 8 jogos. O Corinthians, ele, pra quem não se recorda, ele ganhou os últimos 9. Ou seja, ele ganhou essa rodada final aí praticamente toda. E o Corinthians ainda nessa época, Bento, se eu não me engano, foi o jogo contra o Atlético Paranaense. Se eu não me engano, foi o jogo contra o Atlético Paranaense. O Corinthians venceu e deu aquela virada de chave. O Corinthians, ele tava no Z4, cara, nessa altura do campeonato ano passado. Então agora aí o Corinthians, ele tá com uma situação mais tranquila, o que não quer dizer que esses caras tenham que estar no resort. Eles têm que realmente correr, eles precisam entregar mais do que vem entregando. O Dorival precisa entregar mais padrão pra esse time, porque, cara, de verdade, Bento, o Corinthians de 1-11 é um time extremamente competitivo, mas na mão do Dorival eu não vejo ele conseguir extrair nada desse time. Mesmo com o Garro, com o Memphis, com o Yuri Alberto, muitas vezes o Corinthians ele consegue um trunfo, uma vitória aí, pela qualidade individual do atleta, e não pelo trabalho coletivo que foi feito durante a semana. De verdade, Bento, eu acho que a passagem do Dorival no Corinthians tem que ser extremamente repensada, mesmo com o título da Copa do Brasil no final do ano. Agora já, né, é inevitável, né? Como você disse aí, o Corinthians vai jogar suas fichas mesmo lá no dia 10, né, e no dia 14, né? São jogos aí contra o Cruzeiro de semifinal. É nóis, hein? Mas já pensando aqui o ano que vem, eu tô vendo que 4 jogadores aqui, mano, já vão, né, encerram os seus contratos no final dele. O Angileri possivelmente deve ficar, né? Você acha que o Vou te falar, Bento, por mim não. Não? Eu sei que tem muitos corintianos que adoram o Angileri. Ai, mano, mas ele corre. Ai, mas ele se dedica. Porque tem corintiano que adora romantizar a ruindade, né, velho? Vamos falar a verdade, mano. Jogador igual o Angileri não muda o preço do dólar. O Corinthians ele precisa ter jogador de qualidade no teu elenco. O Angileri, pra mim, ele é fraco na lateral e ele é fraco como zagueiro. Mas tem corintiano que adora. Thales Magno, emprestado do New York City. Né, Vaza, tiriça. Joga nada. Quem é esse? 45 Thales jogos. Thales. 45 jogos, 6 gols e 4 assistências, né? Então, tchau. O mágico dele que ele não joga nada e todo mundo acha que joga? Mas sabe por que ele é mágico? Ele conseguiu ser profissional e enganar um trouxa. Cara, isso deve ser O isso. Romero. Hoje é o Thales trágico. Romero, que tem 373 partidas. Nesse ano disputou apenas 49 partidas e marcou apenas 5 gols. Também tchau, né? Vaza. E tem corintiano que se prende, Bento, naquele negócio assim. Ai, mas o Romero, em determinado momento, ele já foi o artilheiro da arena. Ah, mas o Romero, quando precisou dele, ele tava lá. Gente, não é que precisou dele, ele tava lá. Ele é funcionário do clube, cacete. Ele não tava fazendo filantropia, ele recebia pra jogar. Então vai cagar, mano. Mano, tem razão. A fiel gratidão, Domênico, me enche o saco, velho. Me enche o saco. Quando eu falo que o Romero não tem que ficar, ai, mas o Romero, ele já em determinado momento foi artilheiro da arena. Ah, mas o Romero, não sei que ano, ele fez gols que o Corinthians se salvou do rebaixamento. Tá, e daí? Ele não é funcionário do clube? Ele não era remunerado pra isso? Não é favor. Não é favor. Esse ano não tá entregando e o ano que vem também não vai entregar. O Corinthians não pode renovar com um cara ganhando quase R$1 milhão por mês por gratidão, cara. Não dá. E o último deles aqui é o Michael, né? Que tem um empréstimo ainda com o Shakhtar. Segundo o Shakhtar, alega que o Corinthians deve $1 milhão pelo empréstimo do jogador. Mas a tendência é ele não seguir o ano que vem também, viu, mano? O Michael.
Não, e a Ucrânia tá precisando de armas, então devolve esse canhoto. O Maicon, Bento, ele fez um gol importante, foi contra o Atlético Mineiro. E aí os caras ficam assim, o Maicon não faz nada o ano inteiro. Aí ele faz um gol, dá um passe, aí os caras começam no Twitter, vai, fala do Maicon aí. Fala do Maicon aí. E entra naquilo que eu falei, cara. O Maicon, ele foi contratado para ser protagonista. Não é opção de banco. O Maicon, pelo valor que empregaram na contratação dele, era para ele ser um cara do lado do Carrídio, do lado do Martinez, do lado do Ranieri, que são caras que realmente vieram para entregar. Por exemplo, eu tinha uma expectativa muito maior, por exemplo, no Maicon, do que no Carrídio, que é um cara que eu não conhecia. Do que no Martinez, que é um cara que eu não conhecia. E esses caras, eles têm hoje uma condição de titular no time que o Maicon não tem. O Maicon entra quando esses caras não jogam. E o Maicon, de vez em quando, ele até melhorou um pouquinho nos últimos jogos aí, enfim. Mas é aquela melhora, Domênico, para renovar contrato. E de melhora para renovar contrato, eu já tive o exemplo do Thales Magno. Tchau, Maicon. Obrigado, mas não deu. Valeu. Nossa, ingrato, né, o RG? Ingrato uma porra. Ídolo do clube. Rapaz, ele tem história bonita, uma trajetória dentro do clube. Brincadeira, o Romero, sacanagem, né? Ô, mano, ele fala como leva se fosse pro um Santos. trapo. O mano fala do Romero como se fosse um trapo. Um pano rasgado. Deu, né? Coitado. E imagina Verdade. os caras agora no ônibus escutando o programa. Sim. Que beleza, né? Até ontem o cara era Então, no artilheiro da ônibus, arena, ô Domênico. Não é mais, não. Não é mais, mas já foi. Porque o cara não é mais, já então foi. significa que ele é descartável. Ué, a vida é isso? assim, ué. Um dia com Vida é todo... cíclica, o Bambi. Um dia com todo respeito, Dercy Gonçalves é uma delícia de mulher. Ô, Hoje em dia Triga, não é falar pra mais, você, ó. Ué. Faz um busto do Luciano aí. O Luciano tá entre os 20 maiores artilheiros da história do né? teu Como que clube. E não tem um busto lá na frente Mas eu do não tô Morumbi falando lá. que tem que encerrar o contrato com ele, que nem você tá fazendo com o Romero. Aí o Luciano, pra mim, Não, porque ele ainda pra lá. tem. Porque ele ainda tem contrato com o Trica. Não importa, mas agora, tem se que vai ficar. chegando no final, quero ver se vai falar pra renovar. É mesmo, porque Otário. não tem que eu contratar, deixa o cara lá. É ou não é, RG? Muito bem, que mais? Mas algum mais podemos encerrar, mano? Podemos encerrar, Bento. Por enquanto é isso. Ó, o Lucas Alberto perguntou se a gente sabe de interessados em Breno Bidon. Podemos falar sobre o Bidon? Podemos. Tá? Mas podemos falar sobre o Memphis também. Podemos. Bom, então,